Hoje a gente vai falar sobre bem-estar fetal no trabalho de parto, né? O que é isso? Todo mundo, quando está grávida, quando pensa no parto, uma das coisas que a gente imagina é como é que esse parto está acontecendo para o nosso bebê, né? Porque uma coisa são as sensações que a gente tem, a vivência que a gente tem, e a gente sabe que o bebê da gente também passa por esse mesmo processo, né? Ele tem uma vivência de parto também. E aí a gente se preocupa, né? Qual é a maior preocupação da gente quando a gente pensa no parto? Além da dor do parto, né? Que é uma coisa que vem muito à cabeça da gente, vem a questão de como estará o nosso bebê durante todo esse tempo. A gente sabe que o trabalho de parto não é uma coisa que acontece em 1 hora, 2 horas, né? Até acontece, mas aí são as exceções. Mas o trabalho de parto, principalmente nas primeiras gestações, ele costuma ser demorado, né? E uma das coisas que nos aflige, que nos preocupa e que nos gera incertezas é como é que o nosso bebê está durante esse trabalho de parto e como é que a gente sabe, né, que esse bebê está bem, que esse bebê está com tudo dentro da normalidade para que esse parto continue evoluindo, continue acontecendo, né? E aí existem alguns protocolos, existem algumas formas que a gente usa. Na verdade, a gente usa esse monitoramento desde o acompanhamento do pré-natal, tá? Mas aí eu vou me deter um pouco mais nessa parte do trabalho de parto, para que vocês entendam melhor toda essa dinâmica, tanto em casa quanto no hospital, tá certo? Então, é o seguinte, quando a gente tá em casa, Valéria, é seguro ficar em casa, mesmo já estando com contração? Fala-se muito em ficar em casa até iniciar a fase ativa, né? Até a dor aumentar e as contrações estarem ritmadas no padrão 3-1-1 ou 5-1-1, né? Que é a hora de ir para a maternidade. Valéria, o que é 3-1-1, 5-1-1? De forma rápida, para a gente não perder o foco do assunto da live, 5-1-1 seria uma contração a cada 5 minutos, com duração de pelo menos 1 minuto e com esse padrão se mantendo por pelo menos 1 hora. Teoricamente, esse padrão de 5-1-1 ou 3-1-1, que é a contração a cada 3 minutos, com duração de 1 minuto e se mantendo por 1 hora. Teoricamente, esses padrões seriam os padrões que nos dizem que a gente está em fase ativa de trabalho de parto, que as contrações engrenaram e que o parto efetivamente está acontecendo. Essa hora seria a hora de ir para a maternidade, né? Valéria, mas é seguro ficar em casa com esse tipo de... já com contração dolorosa, já com dor entrando em trabalho de parto? Sim, as evidências demonstram que se sua gestação é uma gestação de risco habitual, se você não tem nenhum desvio durante o pré-natal, o que é que acontece? A sua placenta está trabalhando bem, a sua placenta vai dar conta desse trabalho de parto inicial sem nenhum problema e sem nenhum risco a mais, né? E aí, quando se entra em fase ativa de trabalho de parto, que é esse padrão de contração ritmada, né? Uma dor atrás da outra, que é quando efetivamente o parto está acontecendo, quando se orienta a ir para a maternidade, tá? E existem os casos daquelas mulheres também que querem o parto domiciliar e que contratam, né? Doula, que contratam parteira, enfermeira obstetra, para acompanhar durante o período que está em casa e depois durante o período hospitalar, tá? Em casa, estando sozinha ou com doula, qual é o melhor indicativo de que seu bebê está bem, né? É a movimentação do bebê, tá? O bebê que se movimenta, o bebê que está ali se mexendo, ele está demonstrando que ele é um bebê que está com uma boa vitalidade fetal. E durante o trabalho de parto não é diferente, tá? Existe movimentação do bebê durante o trabalho de parto, né? Não é só durante a gestação nem durante as últimas semanas. O trabalho de parto, as contrações estão acontecendo ali e o bebê também ele reage a essas contrações, né? O bebê também tem a movimentação dele ali acontecendo, tá? Então, em casa, antes de ir para a maternidade, se você está sozinho, se está com uma doula, qual é o melhor padrão para monitorar a vitalidade do seu bebê, para monitorar e saber que o seu bebê está bem? É a movimentação, tá?
É tanto que existe uma coisinha que a gente chama de mobilograma, que até é orientado para muitas mulheres durante o pré-natal, que é você anotar o horário e a quantidade de movimentações que o seu bebê está fazendo ali, tá? Então, isso é um indicativo de que o seu bebê está bem, mesmo que você esteja tendo contrações dolorosas, mesmo que você já esteja ali perdendo o tampão, tá? Então, se eu tô com uma enfermeira obstetra em casa, que é outra realidade, né? Infelizmente não é a realidade da maioria das mulheres, mas que para algumas mulheres sim, né? É uma gestação de baixo risco, não teve nenhum problema no pré-natal. Então, é perfeitamente possível que se tenha esse parto em domicílio ou que se fique acompanhada em casa, né? Até o momento de ir para o hospital. E aí, quando se tem a pessoa do enfermeiro, né, do enfermeiro obstetra, da parteira em casa, com você lá, aí o que é que a gente pode usar já nesse momento? A gente pode usar o que a gente chama de ausculta intermitente. E o que é ausculta intermitente? Nada mais é do que aquele aparelhinho de Doppler, o que a gente chama de sonar, né? O Doppler portátil, que é um aparelhinho pequenininho, que tem uma hastezinha que a gente passa um gelzinho na barriga e consegue auscultar o batimento fetal, tá? Essa ausculta intermitente pelo Doppler, pelo aparelhinho, é o melhor indicativo de vitalidade fetal de todos os recursos que a gente tem, tá? Então, ele serve tanto para monitorar a vitalidade fetal em casa, quando se tem um profissional capacitado para isso, tá? E aí, uma outra questão que eu gosto sempre de colocar é: muitas mulheres me perguntam, Valéria, você acha que é válido eu comprar um aparelhinho para ficar ouvindo o coração do meu bebê em casa? E eu geralmente não recomendo, sabe? De rotina, assim, eu não recomendo. Valéria, mas por que você não recomenda? Eu não recomendo por algumas questões, tá? Primeira questão, você vai saber encontrar o batimento do bebê? Porque existem vários padrões ali de sons que a gente escuta quando coloca o Doppler, tá? E aí a gente precisa encontrar, primeiro que a gente precisa saber encontrar o batimento correto. Porque você pode pegar o batimento das artérias uterinas, que é diferente do batimento do bebê. Você pode pegar a circulação do cordão, que é diferente do batimento do bebê. Você pode estar ouvindo a circulação da placenta, que é diferente do batimento do bebê. E aí, se for uma coisa que está muito lento, que está muito devagar, ele vai dar uma frequência baixa. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai se desesperar e achar que é o seu bebê que está numa frequência cardíaca baixa. E aí, vai parar no hospital, tá? Outra questão, encontrei o batimento do bebê. Existem vários fatores que a gente observa quando a gente está ouvindo o batimento do bebê. A gente tem a frequência de base, a gente tem a variabilidade, a gente tem as oscilações de batimento que a gente precisa verificar, tá? E tudo isso é preciso que seja com uma pessoa experiente, com uma pessoa que saiba o que está auscultando ali e saiba identificar aquele batimento. Porque não é só o batimento pelo batimento. Vale, mas eu sei que o normal é de tanto a tanto. E se tiver abaixo é pouco e se tiver acima é muito. Não é só isso, tá? Então, assim, para evitar ansiedade, para evitar estresse, tá? É muito importante que vocês entendam que não é simplesmente ter o aparelho. Precisa de alguém que saiba identificar o batimento e precisa de alguém que saiba interpretar o batimento. Tá? Então, por isso que eu não recomendo ter o aparelhinho em casa. Além de que tem muita mulher que só consegue, dependendo da posição do bebê, da variação de posição, fica mais fácil ou mais difícil encontrar esse batimento. E aí, às vezes, você não encontra e fica desesperada porque não encontrou, né? Porque seu bebê está numa posição que você não está conseguindo identificar ali, às vezes ele está com as costas dele nas suas costas e aí fica mais complicado de encontrar e aí você acaba se desesperando indo para a maternidade sem necessidade por uma coisa que poderia ter sido totalmente evitada, tá? Então, voltando para essa ausculta intermitente, que é o Doppler fetal, o aparelhinho, quem tá chegando agora, é o aparelhinho que a gente usa para ouvir o coração do bebê. Esse aparelhinho é o melhor método de saber a vitalidade do bebê, tanto em casa quanto no hospital, tá? E aí, quando você está em casa, o que é que acontece? A gente vai monitorar pela movimentação e pelo aparelhinho, se tiver com
enfermeiro, obstetra ou obstetrística parteira, tá? Então, se tiver na maternidade e a depender da fase do trabalho de parto, essa ausculta também vai mudar o tempo em que a gente monitora, tá certo? Essa ausculta, o batimento normal dessa ausculta é entre 110 e 160. Tudo que tiver entre 110 e 160 é considerado uma frequência cardíaca fetal normal, tá? Então, baixou de 110, sustentou abaixo de 110, né? A gente considera que está abaixo, e acima de 160 sustentado, a gente considera que está acima, tá? E por que é que o batimento do bebê é o que me diz que o bebê está bem, tá? Por quê? Porque o batimento do coração da gente, ele é modulado, vamos dizer assim, o estímulo para o nosso coração bater o tempo todo é disparado pelo nosso cérebro, tá? Então, qualquer falha de oxigenação no nosso sangue, quem primeiro sente é o nosso cérebro, e falta de oxigenação no nosso cérebro interfere no batimento do coração, tá? Então, o que é que acontece? Se a gente tem uma queda desse batimento, se a gente tem uma alteração significativa desse batimento, a gente entende que o bebê está sofrendo uma condição de diminuição da oxigenação, consequentemente, está fazendo um quadro de hipóxia, tá? Então, algumas questões do bebê, tanto em relação à oxigenação quanto em relação ao metabolismo, elas podem alterar esse batimento cardíaco. E por isso que esse batimento cardíaco do bebê é o mais importante a ser monitorado para saber do estado do bebê dentro da barriga. Se o bebê está bem, né? Se o estado fetal, a vitalidade fetal está boa, ou se é alguma coisa preocupante e que se tem que intervir, tá? Essa ausculta intermitente pelo aparelhinho, pelo Doppler, de quanto em quanto tempo, Valéria? Isso tem que ser feito, né? Durante o trabalho de parto. A gente considera duas medidas diferentes, tá? A gente considera se você tem uma gestação de alto risco, se você tem alguma patologia, se seu bebê tem algum desvio, se existe um risco maior para o bebê apresentar sofrimento fetal, que hoje não se chama mais de sofrimento fetal, mas como é um termo muito conhecido pela maioria das mulheres, eu chamo ainda assim, o termo usado hoje em dia para sofrimento fetal é frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, tá? E aí, se você tem uma gestação que tem algum fator de risco maior para que o seu bebê possa vir a apresentar o sofrimento fetal em algum momento, ou seja, se você tem uma pressão alta, se você tem um diabetes, se você tem um bebê com restrição de crescimento, se você tem um bebê, um detector mecônio, por exemplo, a bolsa estourou e no líquido da bolsa veio mecônio, que não necessariamente significa que o bebê está sofrendo hipóxia, mas que tem que ter um monitoramento mais frequente. Aí o que é que a gente faz em relação a esse monitoramento do batimento pelo aparelhinho portátil, né, pela ausculta intermitente? Se a gente considera uma gestação de alto risco, aí o que é que faz? Na fase ativa, né, que é aquela fase em que, na fase latente e na fase ativa. A fase ativa é aquela fase das contrações, enquanto o corpo todo está fazendo a dilatação ali daquele colo do útero. Na fase ativa e na fase latente, que é quando você já tem contração, mas você ainda está de boa, está monitorando ali, e na fase ativa, que é quando começam as contrações ritmadas, que é aquele 5-1, 3-1-1, tá? Até essa fase, até você ter uma dilatação completa, se você é de alto risco, essa monitorização vai ser feita a cada 15 minutos. Se você é uma gestação normal, tudo tranquilo, pré-natal direitinho, não teve nenhuma alteração, estava tudo bem até você entrar em trabalho de parto, essa monitorização, essa ausculta do bebê na barriga vai ser feita a cada 30 minutos, tá? E
Quando entra no expulsivo, na fase expulsiva de descida do bebê, naquele período final, em que tem os puxos, ou seja, em que vem aquela vontade de empurrar, aquela vontade de fazer cocô, que é a fase final do trabalho de parto ali, a fase expulsiva, o que é que acontece? A gente precisa fazer essa monitorização mais frequentemente. Por quê? Porque quando o bebê está passando no canal de parto, é um período em que a cabecinha dele fica mais comprimida, né, pelo canal de parto, e isso pode, em algum momento, dar alguma alteração lá, transitória dessa oxigenação, principalmente durante as contrações. Então, o que é que acontece? A gente precisa fazer essa monitorização com mais frequência no expulsivo. E aí, se a sua gestação é de alto risco, essa monitorização vai ser auscultada a cada 5 minutos, tá? Então, de 5 em 5 minutos vai vir alguém, vai botar o aparelhinho lá na sua barriga. Se é uma gestação de risco habitual, de baixo risco, isso vai ser feito a cada 15 minutos, certo? Então, só recapitulando para vocês entenderem, quando é que a ausculta tem que ser feita? Ela tem que ser feita no baixo risco a cada 30 minutos, quando você está na fase latente e na fase ativa do trabalho de parto, a cada 15 minutos ou a cada 30 minutos, e na fase expulsiva, lá na reta final para o bebê sair, ela é feita a cada 15 minutos. Se você tem uma gestação de baixo risco, eu não sei se eu falei baixo risco ou alto risco primeiro. Baixo risco é 30 minutos e 15 no expulsivo. Alto risco é 15 minutos até a fase ativa e no expulsivo lá na reta final de 5 em 5 minutos. Isso precisa ser seguido, isso precisa ser feito a rigor, né? Por quê? Porque esse é o melhor indicativo de uma frequência fetal, cardíaca fetal não tranquilizadora ou sofrimento fetal que se falava antigamente. Então, é imprescindível que essa monitorização seja feita durante todo o seu trabalho de parto, que os profissionais que estão lá, seja no plantão da maternidade, seja o seu obstetra, seja a sua equipe de parto, eles estejam fazendo essa monitorização, tá? E aí, eu queria falar também sobre outro método de monitorar essa... Bom dia, Thaisinha. Vão mandando aí as perguntas que no final eu respondo e o que eu for vendo eu vou respondendo agora, tá? E aí tem um método, né, um outro método de fazer essa monitorização fetal que se chama, que muita gente já conhece, que se chama cardiotocografia, tá? Só que esse método ele tem algumas limitações. A primeira limitação é de que ele praticamente só existe no ambiente hospitalar, tá? Não dá para eu dizer, eu vou aí na sua casa ali avaliar e levar um cardiotocógrafo na minha bolsa. Por quê? Porque ele é uma máquina, tá? É uma máquina, é um aparelho. Então, ele basicamente existe em ambiente hospitalar e existem algumas clínicas que têm o cardiotocógrafo também. Eu, quando estava grávida, por ser uma gestante diabética, né, nas últimas semanas, para a gente definir o meu teto aí, de quanto tempo eu ainda podia esperar, eu fazia cardiotocografia toda semana, para, vamos dizer assim, embasar as decisões do obstetra em relação a quanto tempo a gente podia esperar, tá? Então, é um aparelho, aí eu não necessariamente, eu precisei ir para o ambiente hospitalar, eu fui para uma clínica que tinha o aparelho, eu fazia e mandava para o meu médico. Então, mas basicamente ele existe no ambiente hospitalar, não é possível fazer isso no pré-natal, no consultório, por exemplo, nem em casa, tá? E a outra limitação dele é que ele não é um método tão recomendado, tão sensível quanto o Doppler portátil, quanto a ausculta intermitente. Por quê? Porque essa cardiotocografia, ela tem uma média de falso positivo de aproximadamente 50%. Então, muitas vezes, ela pode dar como se fosse alterações, como se o bebê tivesse com uma frequência não tranquilizadora, sendo que o bebê está normal. Então, por isso que esse exame é feito com muito critério e sempre vai ser comparado com a ausculta intermitente e com todo o contexto ali daquele trabalho de parto.
Por quê? Porque se todas as cardiotocografias que derem, eu vou falar mais para frente dos graus, se todas as cardiotocografias que derem frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, você for intervir com uma via de parto cirúrgica, isso aumenta muito a taxa de cesariana e, consequentemente, aumenta muito o risco de outras complicações. Tá? Então, é um exame que tem que ser feito com muito critério, né? Que tem que se avaliar muitas outras coisas para que a gente consiga fechar ali o momento em que a gente realmente deve fazer uma intervenção, em que se deve recomendar a interrupção ali daquela gestação naquele momento do parto ou não, tá? E aí, deixa eu começar aqui, falando um pouquinho. Antes de falar mais, eu vou falar as características da cardiotocografia, explicar exatamente o que é, para que vocês fiquem mais familiarizados com o que é a cardiotocografia, tá? Primeiro que ela não é indicada para todo mundo, por essas questões dos falsos positivos, ela não deve ser indicada para todo mundo, tá? Porque isso não melhora, os estudos dizem que isso não melhora os desfechos, tá? Não melhora, isso não aumenta a melhoria de desfecho para a mãe nem para o bebê. Então, só se indica a cardiotocografia quando você tem algum risco aumentado para que o bebê tenha hipóxia, que são aqueles exemplos que eu falei, né? Que é pressão alta, diabetes, sangramento muito forte, né? Que tem mulher que sangra no trabalho de parto muito, e aí quando se tem muito sangramento também quando se está fazendo ocitocina, e aí tá numa indução, mulheres que vão ser induzidas geralmente fazem cardiotocografia, inclusive antes de começar a indução, para que a gente tenha um parâmetro de base para comparar. Não, eu estou no trabalho de parto, mas não estava evoluindo e fizeram ocitocina. Então, quando entra ocitocina, muitas vezes, dependendo de como é feita essa ocitocina, esse bebê pode dar uma diminuída na frequência. E aí, às vezes, é preciso fazer uma cardiotocografia para ver se realmente o bebê está com uma frequência diminuída, se é realmente um quadro preocupante ou se é uma diminuição transitória porque as contrações aumentaram bastante, tá? Então, existem indicações para esse exame, não é indicado para todo mundo, não fiquem achando que cheguei na maternidade, eu tenho que fazer uma cardiotocografia. Pelo contrário, você só vai fazer uma cardiotocografia se realmente tiver uma indicação precisa para fazer a cardiotocografia, tá? Ou se o cara quiser te passar um migué também para te enganar. Então, fiquem ligados, porque cardiotocografia não é indicação para todo mundo, tá? Outra coisa, essa cardiotocografia, por que ela é feita, né? Porque ela na ausculta intermitente, a gente tem o aparelhinho lá, é um método excelente para avaliar a vitalidade fetal, só que é um método que a gente não consegue comprovação, né, do que a gente tá vendo ali. A gente tá vendo ali, tirou o aparelhinho, a gente não consegue. Por exemplo, me prove que a frequência cardíaca do bebê estava tanto. Não tenho como provar, porque a partir do momento que eu tiro o sonar da barriga da mulher, aquilo ali desaparece, né? É um método transitório, é intermitente, como o próprio nome diz. E na cardiotocografia, não, a gente tem a impressão, né? É um aparelho que ele afere duas coisas, né? Ele tem dois transdutores. Um transdutor vai medir o coraçãozinho do bebê, a frequência fetal, e o outro transdutor vai medir as contrações. É aquele que você fica com uma cinta, né? Fica uma cinta ao redor da barriga, como se fosse um cinto, e aí ele vai medir o momento que acontece a contração e vai medir o batimento do bebê durante todo esse tempo. Dura mais ou menos ali 20 minutos, tá? E dependendo da necessidade ou dos protocolos do hospital, ele é repetido. Ele pode ser repetido quantas vezes forem necessárias e pode ser que precise fazer mais do que 20 minutos. Por mais tempo, ele pode ser necessário ali para esclarecer algum questionamento, alguma dúvida, porque nem sempre ele é claro, tá? É muito difícil essa conduta, por quê? Porque nem sempre o exame é claro. O exame não diz assim, não, tá bom e tá ruim. São graus que existem e nem sempre, né, você tem uma clareza em relação ao que você vai fazer com aquele resultado. Às vezes é uma coisa que você fica, não,
eu acho que eu tenho segurança de continuar o trabalho de parto. Não tenho segurança de continuar o trabalho de parto. E aí é por isso que se tem que avaliar e se comparar muitas coisas. Porque às vezes é um falso positivo na cardiotocografia. E todo o resto tá bem e só a cardiotocografia deu aquele alterado ali, tá? Então, ao contrário da ausculta intermitente, é um exame que a gente consegue uma prova documental, tá? Por exemplo, até para questões jurídicas mesmo. Ele vai imprimindo. Sabe um eletrocardiograma que a gente faz do coração, que imprime aquele papelzinho com as ondinhas todinhas? Pronto, a cardiotocografia é como se fosse um eletro do coração do bebê, junto com as contrações da mãe, tá? E nesse eletro, o que é que a gente vai interpretar? Ele tem ondinhas pequenininhas e de vez em quando ele sobe e aí ele tem ondinhas pequenininhas de novo e depois ele sobe de novo, tá? E aí essas ondinhas pequenininhas e que são a maior parte do exame é o que a gente chama de frequência de base, porque é aquela frequência em que o coração do bebê passa a maior parte do tempo, tá? É a frequência mais comum daquele coração. E aí existe o que a gente chama de variabilidade. E o que é variabilidade? Geralmente, quando o bebê se mexe ou quando tem alguma resposta cerebral, a frequência aumenta um pouquinho. Por exemplo, no pré-natal, isso é bem fácil e eu mostro as minhas gestantes. A frequência tá lá, quando eu coloco o aparelhinho, tá numa frequência X, vamos dizer, 138 batimentos. E aí daqui a pouco ele escuta o barulho alto do aparelho, eu começo a catucar para ver o posicionamento dele, ele começa a se mexer dentro da barriga. Automaticamente esse batimento vai aumentar, tá? Então isso é uma variabilidade normal do batimento do bebê. Vai ter essas ondas de aumento e depois desce de novo e fica normal, numa linha de base que é o habitual daquele bebê. Essas variações, elas podem ser entre 5 e 25 batimentos, então normais, tá? E isso também é um sinal de vitalidade. Isso é um sinal positivo do exame, tá? Só que existe o que a gente chama de desacelerações, tá? Que vem na ondinha aqui normal e de repente essa onda cai, sustenta e depois ela pode voltar, tá? Quando tem o que a gente chama de desacelerações, é isso que é o mais preocupante, assim, entre aspas, é o preocupante, é o que acende a nossa luzinha amarela para a gente tentar entender. Valéria, então você está dizendo que desaceleração é porque é uma indicação de cesárea? Não necessariamente, tá? E eu vou falar aqui porque não é indicação de cesárea, tá? Deixa eu só falar um pouquinho dos graus de classificação. Esse exame, como eu disse, ele não diz interfere no parto, não interfere no parto, tá bom ou tá ruim. Ele tem graus, tá? Ele classifica essa frequência cardíaca fetal em graus. E aí, o grau 1 é onde tá tudo normal, onde tá tudo beleza, segue o baile, segue o trabalho de parto normal, não tem nenhum fator que seja preocupante, né? O grau 2 é onde a gente tem algum padrão ali de alteração e que deixa a gente em dúvida em relação a intervir ou não intervir, tá? É uma frequência, é uma cardiotoco, vamos dizer, que tenha uma desaceleração, tá? E aí é onde o bicho pega, porque é onde a gente tem que botar todas as cartas na mesa para avaliar tudo que a gente tem para poder tomar uma decisão, tá? É onde o obstetra entra a avaliação crítica do obstetra. E é onde o bicho pega. Por quê? Porque se é um profissional que está ali querendo, né, finalizar logo com aquilo, ele vai dizer, ó, tá alterado e não tenho segurança de continuar. É cesárea. E se o profissional realmente tiver boa vontade, tiver querendo analisar a situação, a gente tem algumas medidas, na verdade, várias medidas que podem ser feitas, né? Tanto para descobrir o que é que está causando aquela desaceleração, como para corrigir aquela desaceleração da cardiotocografia, né? Então,
é sempre muito importante comparar, por exemplo, a cardiotocografia, o que está dando na cardiotocografia, com a ausculta do sonar portátil, né? Que é o padrão ouro para detectar algum sofrimento fetal, alguma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Então, primeira coisa a se fazer é comparar, né, o padrão da cardiotocografia com o padrão da ausculta, do Doppler, do sonarzinho lá na barriga, tá? Por quê? Porque se tiver discrepante, quem vai ganhar é a ausculta intermitente, não é a cardiotocografia que a gente já sabe que tem 50% de falso positivo, né? E às vezes, e às vezes a gente pode fazer algumas medidas que melhoram bastante essa oxigenação. Às vezes é uma desaceleração que a gente chama de desaceleração transitória. E para essas tem correção. Às vezes a mãe muito tempo sem se alimentar, a mãe desidratada, muito tempo sem ingerir líquido, né? Que a gente sabe que acontece. Ainda existem muitos lugares que não permitem que a mãe se alimente, que a mãe se hidrate durante o trabalho de parto, né? E isso pode interferir. Ocitocina de uma forma desenfreada, discriminada, sem estar naquela bombinha de infusão que controla exatamente a quantidade da droga que está entrando no seu sangue, né? Pode aumentar muito as contrações. E aí é o seguinte, a gente tem um parâmetro, quando a gente está em trabalho de parto sem ocitocina, que o nosso corpo ele tem uma contração, e aí a gente passa 2 minutos sem contração, e aí vem outra contração de 1 minuto, e aí nessa contração de 1 minuto, realmente o útero está contraindo. Então, como diminui a quantidade de sangue ali, diminui naturalmente a oxigenação. Porém, a gente tem 2 minutos de descanso. Nesses 2 minutos, o útero relaxa, volta à circulação normal, reoxigena, o útero reoxigena o bebê, e aí o bebê segue normal, sem alteração do padrão de batimento. Quando a gente tem muita ocitocina entrando, o que é que acontece? Aumenta muito a frequência da contração e diminui esses intervalos de descanso do útero. Então, se a gente tem um útero extremamente contraído, sem descansar, isso pode causar uma diminuição da oxigenação e pode refletir no batimento do bebê. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Suspender a ocitocina. Desliga a ocitocina, diminui a ocitocina e continua monitorando ali. Normalizou o batimento? Normalizou, segue o baile. Então, era por conta da ocitocina. Lateralizar a mãe, botar a mãe deitada de lado, virada para o lado esquerdo, decúbito lateral esquerdo. Isso puxa o útero, né? Libera o lado direito, libera a circulação da nossa veia cava, que é onde o sangue volta para o coração, e melhora a nossa oxigenação e, consequentemente, melhora a oxigenação do bebê. Corrigiu a desaceleração? Corrigiu. Então, por que você vai intervir se voltou à normalidade, né? Então, a gente tem que sempre estar muito atento a essas questões, avaliar. Às vezes, a mãe está precisando desidratada. Então, isso também interfere na oxigenação do bebê. O que é que acontece? Faz um sorinho limpo. Um ringer, um soro fisiológico, aumenta o volume e aí essa oxigenação melhora, tá? Então, existem algumas medidas, por exemplo, a gente sabe que uma coisa que pode diminuir o batimento cardíaco fetal, causar uma desaceleração transitória, é a analgesia durante o trabalho de parto. Fez analgesia, monitora, teve desaceleração, diminui a analgesia, né? Continua monitorando ali um pouquinho. Por quê? Porque a analgesia é um fator que a gente já sabe que pode ter essa desaceleração transitória. Dá um oxigênio, bota um catetezinho de oxigênio para melhorar a oxigenação e muitas vezes corrige tranquilamente essa cardiotocografia, corrige tranquilamente essa desaceleração, tá? E a gente tem a cardiotocografia de categoria 3, né? Que é aquela cardiotocografia que é a mais preocupante, né? Em que realmente o profissional não tem segurança de continuar com esse trabalho de parto. E aí, o que é que se recomenda? Qual é isso? A indicação de cesárea? Nem sempre, tá? Por quê? Mas, Valéria, você está dizendo que essa não continua o trabalho de parto.
Mas não continuar o trabalho de parto não significa que seja a conduta de escolha. A conduta de escolha é: o bebê tem que nascer pela via de parto mais rápida, tá? Se o bebê tá com realmente um sofrimento, uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, tá com a cardiotocografia de categoria 3, realmente na ausculta do som nasinho fetal lá, tá... os batimentos realmente estão sendo confirmados, que teve uma desaceleração, é uma desaceleração importante, tentou manobra, não corrigiu, continua desacelerando, esse parto tem que terminar da forma mais rápida possível, tá? Tá no início do trabalho de parto, tá em fase ativa, tá com 5 centímetros dilatada, ou seja, eu ainda tenho metade da fase ativa pela frente e ainda teria todo o tempo do expulsivo. Qual é a escolha? Uma cesárea, obviamente. Por quê? Porque seguir com o parto normal vai levar mais tempo do que seguir com ela para o bloco e fazer uma cesárea. Só que essa desaceleração, o bebê já está em expulsivo, a mulher já está no expulsivo, a gente já está com o bebê no canal de parto, praticamente coroando. Qual é o mais rápido? É terminar esse parto normal ou é ir para o bloco, anestesiar e fazer a cesárea? É continuar, terminar o parto normal. E aí, como é que se termina o parto normal da forma mais rápida? Depende. Às vezes a mulher consegue terminar sozinha. Quando a mulher está muito cansada, quando a mulher já está exausta, quando a gente vê que ela ainda demora a finalizar isso sozinha, o que é que pode ser feito, né? O que é que o obstetra opta por fazer? Existe a questão do vácuo extrator, tá? O que é vácuo extrator? Que nome é esse, pelo amor de Deus? O vácuo extrator nada mais é do que ele é um aparato que se tem na obstetrícia, é um equipamentozinho que se tem, tá? É como se fosse, sabe aquela coroinha que o Papa usa aqui, que os bispos usam na cabeça, que os judeus usam? Pronto, que eu esqueci o nome, minha cabeça tá péssima e eu tô morrendo de sono depois do plantão. Mas é tipo aquilo ali, e aí você acopla aqui, tá? E aí você faz um vácuo aqui na cabecinha do bebê, lembrando que o bebê que nasce de parto vaginal, ele já nasce naturalmente com o formato da cabecinha, com uma protrusãozinha aqui, que a gente chama de bossa, que é normal da passagem do bebê pelo canal de parto. Isso volta ao normal dentro de alguns dias, tá? Não precisa se aperrear com isso. E o vácuo extrator, você coloca ele aqui, acopla na cabeça do bebê e ele vai fazer um vácuo. Sabe um desentupidor de pia? Quando você empurra e faz o vácuo para puxar, para fazer a pressão na pia. Pronto, coloca aqui, faz o vácuo e esse aparelhinho vai ajudar esse bebê a terminar de deslizar para que esse parto seja concluído da forma mais rápida possível. É como se fosse uma última ajuda ali para que ele passe e saia pelo canal vaginal, tá? Já que intervir e levar ela para o bloco para fazer um procedimento cirúrgico levaria mais tempo, já que o trabalho de parto já está em fase final. Mas se for demorar o trabalho de parto, realmente, aí a indicação é a via mais rápida por cirurgia, tá certo? Então, esses são os graus, essa é a famosa cardiotocografia, tá? E não menosprezem o aparelhinho lá, porque o aparelhinho é a melhor forma de identificar. Eu mesmo tô cansada de encaminhar paciente que tem frequência cardíaca fetal não tranquilizadora durante a consulta de pré-natal, eu vou lá escutar, tá acima de 160, sustentado, não baixa, faço o decúbito lateral esquerdo, não baixa. É a maternidade, né? Tem paciente que chega na maternidade, medica e volta para casa, normaliza a frequência, volta para casa. Mas às vezes realmente tem que se intervir, tem que fazer a cardiotocografia para ser um documento a mais, né? Para ser uma avaliação mais a fundo. Faz às vezes ultrassom, faz dupla, faz o que for necessário, junta todos esses dados e se define qual é a conduta, tá? Mas existem várias formas de se avaliar o bem-estar fetal, né? Não é porque você está em trabalho de parto que não se sabe nada do que está acontecendo ali dentro com o seu bebê. Pelo contrário, a gente sabe muito bem o que está acontecendo com o bebê e de uma forma muito prática e muito fácil, porque o aparelhinho é pequenininho, né? A gente não tem nenhuma dificuldade, não é uma coisa
tem um alto custo, que não tem em todo lugar. Pelo contrário, em todo consultório se tem, né? E é muito fácil para um profissional que já é capacitado, que já é experiente, de identificar, tá certo? Agora, uma pessoa leiga realmente pode ter vários desvios aí, gerar muito estresse, porque não consegue encontrar o batimento do bebê, porque acha que o batimento está acima, acha que o batimento está abaixo, sem saber interpretar esse batimento, tá? Então, sobre bem-estar fetal no trabalho de parto, era isso. Essas são as principais formas, né, da gente avaliar. Para vocês, movimentação, e para o profissional a ausculta intermitente, que é o sonar, o Doppler fetal, que é aquele aparelhinho, e para o meio hospitalar e algumas clínicas, a gente tem a cardiotocografia, que é um meio a mais, né, de monitorização e de identificação de uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, para que se intervenha e para que a gente possa intervir precocemente, né, num sofrimento fetal que possa levar a uma sequela desse bebê, né, ou a um desfecho negativo dessa gestação, tá certo? Deixa eu voltar, eu vou começar a voltar aqui para ver se tem alguma pergunta. Minha bebê ainda não nasceu ainda e já estou com mais de 9 meses. Minha consulta é amanhã com a senhora. Mais de 9 meses eu não sei o que se trata, eu preciso saber em semanas, tá? No SUS o protocolo é 41 semanas, tá? Para encaminhar. Se você tá com menos de 41 semanas, não se preocupe. Amanhã a gente vai avaliar e, se for o caso, eu vou lhe encaminhar, viu? Mas não fique tranquila, não. O problema é que as pessoas acham que completar... Primeiro que eu não sei o que é completar 9 meses, porque tem gente que acha que 9 meses é 35 semanas, tem gente que acha que 9 meses é 37 semanas, tem gente que acha que 9 meses é 40 semanas, e por aí vai. Então, a gente precisa realmente ver em consulta, tá? E se você não for encaminhada ainda, muito provavelmente você está com tudo dentro da normalidade e está com menos de 41 semanas. Então, essas questões individuais, realmente eu só consigo ver na consulta, vendo o seu cartão, fazendo todos os cálculos como eu faço, tá? E conversando pessoalmente. Não, definitivamente não deve ir para a maternidade sem sentir contrações ou algumas dores. Primeiro, que você vai dar viagem perdida, vão lhe mandar para casa. Segundo, que você está tendo uma exposição maior à Covid numa fase crítica que são as últimas semanas de gestação. A gente faz o pré-natal justamente para isso, para fazer esse monitoramento e para identificar a hora certa de ir para a maternidade. Desculpa. Cardiotocografia fetal é feita no monitoramento semanal ou só mesmo quando indicado? Fernanda, acho que você chegou agora. A cardiotocografia ela é basicamente feita a nível hospitalar, tá? Algumas clínicas possuem o equipamento, mas assim, nunca no consultório, tá? Não vai ter nunca vi cardiotocografia em consultório, nem do obstetra, nem do SUS, tá? Sempre vai ser na maternidade ou em alguma clínica de monitoramento fetal, clínica de imagem, de ultrassonografia, e às vezes alguns têm o cardiotocógrafo, tá? Mas tem que ter indicação, tá? Tem que ser uma gestação que tenha uma indicação para fazer o exame, e o exame não é o melhor método de identificar sofrimento fetal. Ele tem um falso positivo de 50%. Então, sempre a gente tem que considerar todo o contexto da gestação. Vamos dizer que ele é um plus para se fechar um diagnóstico, para se comparar com a ausculta intermitente, que é aquela do sonar, que é o Doppler que a gente faz na consulta do pré-natal, tá? Quando a gente tem algum desvio e a gente quer confirmar alguma coisa, a gente faz encaminha para a cardiotocografia para tirar essas dúvidas, mas não é feito de rotina, não. Principalmente gestante de baixo risco, tá? Não é feito de rotina e não é feito no pré-natal, é feito em locais específicos, tá bom? Nem todo mundo vai precisar. O que eu tô falando aqui da cardiotocografia, primeiro é porque tem gestações que têm indicação e segundo, porque eu tô falando de como a gente pode monitorar o bem-estar do bebê durante o trabalho de parto, em casa e quando você chega na maternidade, durante todo o trabalho de parto, tá certo?
Então, não achem que a cardiotocografia ela é feita de rotina, porque ela não é, tá? E ela não é o melhor método para se indicar uma intervenção. Inclusive, essa semana eu estava com uma seguidora em trabalho e parto, e eu recebi a foto do aparelho me perguntando se tava lá 3 parâmetros. Não, essa cardiotocografia é normal? Não tem como dizer se uma cardiotocografia é normal somente com a foto do monitor. O que a gente precisa avaliar, principalmente, é o traçado que esse exame dá, né? É a mesma coisa de pegar um eletrocardiograma e tirar a foto só lá da hora de um momentinho que tá passando ali no monitor. Eu tenho que ver o traçado todinho, eu tenho que ver como foram esses 20 minutos de exame, como é que essa frequência se comportou, se teve contração, se variou durante a contração, né? Quanto variou, qual é a linha de base. Tudo isso tem que ser avaliado e comparado com a gestação, com os fatores de risco, com movimentação fetal, com a frequência auscultada na ausculta intermitente do Doppler que a gente faz na barriga, com o aparelhinho, tá? Então, tudo tem que ser combinado, tem que ser um conjunto de informações para que se tome uma conduta. Só a cardiotocografia isoladamente não define, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma questão? Eu vou encerrar, tá? Eu acho que tem caixinha aberta ainda de ontem. Se não tiver, eu vou abrir. E aí, quem tiver mais alguma questão em relação a isso, manda lá na caixinha, tá bom? Hoje eu tô bem cansada, a noite foi bem difícil no SAMU. E eu vim porque realmente é o meu compromisso com vocês aqui, tá? Mas eu tô bem cansada hoje. Vou ficar por aqui. Obrigada por todo mundo que veio encontrar comigo. Quinta que vem tem de novo, tá certo? Um beijo bem grande pra vocês. Eu vou botar uma enquetezinha. Depois eu vou abrir uma caixinha pra vocês me dizerem aí o que é que vocês querem. Quem quiser sugerir algum tema para as próximas lives, e aí vocês deixam pra mim, tá bom? Pra me organizar, pra gente fazer os cronogramas. Teve gente que solicitou aqui. Ah, tem mais caixinha. Deixa eu ver aqui. Bebê. Não. Aqui é dos stories. Trombofilia também entra com risco aumentado que justifique cardiotocografia? Sim, pode entrar sim, tá? Se a gestação for de alto risco, é para esperar 5-1 ou 3-1. Eu sempre oriento, se a gestação for de alto risco, ter um monitoramento mais próximo nas últimas semanas e 5-1-1, tá? Se a bolsa estourar em casa, e for um líquido claro, que não tenha nenhuma secreção diferente, que não tenha sangramento, se for uma gestação de baixo risco, não tem nenhum problema. Você vai tomar um banho tranquilamente, vai se organizar, vai checar se tá tudo certo para ir para a maternidade e vai para a maternidade. Se você tem uma doula ou um enfermeiro obstetra ou alguém que esteja ali monitorando em casa, você pode ficar em casa. Por quê? Porque quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto iniciar, a gente chama rotura prematura de membrana, porque ela rompe fora do trabalho de parto. Na grande maioria das mulheres, esse trabalho de parto começa em até 12 horas após essa bolsa ter rompido. Então, não tem essa pressa de novela da Globo, a bolsa estourou, desceu água nas minhas pernas, sai correndo para a maternidade desesperada, atropelando todo mundo no meio da rua, tá? Não é isso. Toma banho, tranquila, se organiza, monitora, o bebê tá mexendo, tá tudo bem, vai tranquila ou espera um pouco mais. Tem gestante minha que diz, oxe, a bolsa estourou, fiquei lá. Tem umas que dizem, fui fazer o almoço, fui organizar tudo pro outro dia e depois que eu organizei tudo foi que eu fui. Então, não necessariamente precisa sair correndo desesperada para a maternidade, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta da caixinha da live, porque tem umas perguntas aqui, mas são dos stories. Pronto. Pergunta dos stories eu vou responder nos stories, tá bom? Beijo, beijo e até quinta, se Deus quiser, tá?